querido irmão, querida irmã, com muita alegria que acolhemos vocês aqui no canal da Comunidade Fanuel Rosto de Deus no YouTube, neste espaço particular que foi reservado para falarmos um pouco sobre o nosso carisma, sobre o carisma da Comunidade Fanuel, sobre a nossa missão. Então, é com grande alegria que nós acolhemos você e eu gostaria, nestes minutos que me foi reservado, falar um pouco dentro da espiritualidade do nosso carisma, Santa Teresinha do Menino Jesus, e como ela é para nós o nosso modelo singelo, porém profundo, como diz os nossos escritos, de vivência do nosso carisma e da nossa vocação. Então, antes de falar diretamente do nosso encontro com Santa Teresinha e de como que ela nos impulsiona a vivermos o nosso carisma, o nosso chamado, eu gostaria de falar um pouco, brevemente, sobre a própria santa. Uma santa que talvez quem olhe de fora fale, nossa, mas uma vida muito simples a de Santa Teresinha. Mas aí quando você lê, quando você a conhece, você fica impressionado e diz: meu Deus, quanta graça foi reservada a essa alma, uma pequena alma, mas uma alma sedenta de Deus. Santa Teresinha entrou ainda adolescente no Carmelo, com apenas 15 anos, viveu lá por 9 anos e com 24 anos ela então partiu para viver ao lado de Nosso Senhor. Foram 9 anos profundos e ricos. Claro que todos os 24 anos de Santa Teresinha preparavam ela para toda essa vivência, tudo aquilo que ela iria viver. Porém, ali nas grades do Carmelo, ela encontrou as respostas que ela tinha. Tanto que quando ela ingressa ao Carmelo, no dia que ela chega ao Carmelo, no dia 9 de abril, ela fica feliz e diz: agora minha alma encontrou a paz que eu tanto buscava. Ela vivia de uma família feliz, vivia de uma família amada com o seu pai. A sua mãe já era falecida, ainda algumas das suas irmãs que ainda não tinham ido para o Carmelo, e ela vivia feliz ali, porém a sua alma tinha sede dessa entrega a Deus. Interessante é anotar que Santa Teresinha, ela tinha grandes anseios, ela contemplava, olhava a vida de grandes santos e ela gostaria em tudo de ser semelhante a eles. Porém, ela via sua pequenez, ela via suas limitações, ela falava: nunca vou conseguir ser dessa maneira, nunca vou ter tanta força, tanta coragem. Mas ela se convenceu: eu não consigo, desta maneira eu não consigo, mas eu vou encontrar o meu elevador, eu vou encontrar a minha via. É tanto que nos seus escritos ela diz então que o elevador que iria levar ela até o céu seriam os braços de Jesus. Ela tinha anseios de ser mártire, de ser pregadora, de sair, de anunciar, de ser missionária. E Santa Teresinha foi tudo isso, mas ali, sobre as grades do Carmelo. Na vida de sacrifício e de oração, Santa Teresinha encontrou os caminhos para se achegar a Nosso Senhor. E não só para ela viver tudo isso, mas ela deixou então um legado a ser vivido por todos os outros cristãos, por todos nós católicos batizados e que temos o desejo, a vontade de viver de verdade o nosso chamado. Para nós da Comunidade Fanuel, quando olhamos para a vida de Santa Teresinha, nos impulsiona e nos alegra e nos diz: é possível viver. E aí então, por isso que para nós da comunidade, ela é esse modelo e é também um grande motivo de celebrar. É tanto que a comunidade tem como o dia 1º de outubro, em qual a igreja celebra a memória de Santa Teresinha, para nós um dia de festa. Todas as presenças da comunidade se organiza para viver o dia 1º de outubro como um dia realmente de grande festa, para toda a comunidade, para os consagrados, para a obra, enfim, para que todos recebam as graças que Santa Teresinha está disposta a derramar lá do céu por todos nós. Porque realmente a vida dela nos impulsiona, nos dá coragem e nos diz assim: é possível. Santa Teresinha conseguiu encontrar na pequena via, nas pequenas coisas, o seu caminho, o seu modo de chegar a Jesus. Ela descobriu isso lá dentro do Carmelo. Foi que essas respostas foram ficando cada vez mais claras para ela. E aí na vida contemplativa, ela pôde então saciar todas as sedes que ela tinha.
Dentro do nosso carisma, do nosso chamado específico, nós já carregamos no nome da nossa própria história, já que o nome da comunidade é esse, é Fanuel, é rosto de Deus. Então nós já trazemos esse primeiro aspecto, né, totalmente ligados a cada um de nós. Eu sempre vou me lembrar na missa, em uma das missas da comunidade, e isso exclusivamente foi a missa no qual eu fiz os meus compromissos definitivos com a comunidade, que Dom Pedro, o bispo da Diocese de Santo André, disse isso a toda a comunidade. Falou, todas as pessoas são chamadas a ver o rosto de Deus, mas vocês de maneira muito particular, porque vocês trazem isso no nome. E Santa Teresinha também, né, já que o seu nome religioso ficou então como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Por quê? Porque ela tinha dentro de si essa grande devoção pela Santa Face de Jesus. Primeiro, se encontrar com o Senhor, se reconhecer muito pequena, como uma criança. E aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com infantilidade, mas tem a ver com docilidade, com pureza, com aquela inocência que só o coração de criança pode ter. E aquele que nosso Senhor disse que todos nós precisaríamos ter para poder alcançar o reino dos céus. E esse outro aspecto, né, é a devoção então à Sagrada Face de Nosso Senhor, a sua missão contemplativa, a partir dessa vida de entrega a Deus, de oração, alcançar o mundo inteiro. Foi assim que Santa Teresinha se viu. Eu não posso sair daqui, das grades do Carmelo. Não é só, não poderia, claro, a ordem a qual Deus o chamou, né, o específico a qual Deus o chamou, que era uma vida de clausura, já não lhe permitia por regra, mas ela sabia que seria muito difícil por tantos outros motivos. Primeiro, para a realidade da época, segundo, pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Ela sabia que não seria possível para ela ir à China como era o seu desejo, o sonho do seu coração, mas ela então descobriu. A oração, ela não conhece fronteiras, a oração, ela não conhece muros, ela atravessa. E é neste ponto que nós podemos então nos encontrar. Para cada consagrado da comunidade Fanuel, ele tem isso expresso, não só nos nossos escritos, mas além disso, dentro de nós, na nossa vida e no nosso coração, deve estar sempre essa lembrança. A oração, ela não conhece fronteiras. Eu sou chamada por Deus a ser contemplativa e missionária. E aqui não são coisas distintas. Então eu estou aqui, eu estou rezando e eu estou com Deus. Não, agora eu estou na missão, eu estou alcançando almas. Não, quando nós estamos vivendo a nossa vida contemplativa, quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós oramos, naquele momento nós estamos ganhando. E aliás, né, ousamos dizer aqui, aí é o lugar mais eficaz da nossa missão, do nosso apostolado. Entender isso, que até mesmo o nosso apostolado é a nossa vida de oração. Claro, nós somos uma comunidade ativa, nós temos também as nossas obras de evangelização, nós temos o grupo de oração, nós temos as células de evangelização, enfim, temos os meios do qual nós transbordamos a nossa oração. Mas cada consagrado da comunidade precisa entender, antes de tudo isso, antes de ganhar as almas pela força da palavra, da pregação, nós ganhamos em oração, nós a conquistamos em oração. Mas como isso é possível? Como é possível evangelizar orando? É só olhar para a vida de Santa Teresinha, uma santa que foi proclamada não apenas santa, né? Como já sabemos, ela pedia isso ao nosso Senhor. Jesus, qual vai ser o caminho que vai me levar até os altares da igreja? Ela tinha esse desejo, esse anseio, ela não sonhava pouco não, ela falou, eu quero ser santa sim, eu quero alcançar, porque ela sabia que era assim que ela ia alcançar os céus. E então, vendo-se nisso, não parou só aí. E o que mais? O que mais o Senhor a reservou? Então, não somente o caminho da santidade, mas para nós, modelo, doutora, já que Santa Teresinha descobriu este caminho de se chegar a Jesus, a pequena via que tantos nós já ouvimos falar, pelo menos alguma vez já ouvimos falar a pequena via de Santa Teresinha, os pequenos caminhos que nós podemos encontrar nosso Senhor nas situações diárias, no cotidiano, vivenciar essa entrega a Jesus, né? Este pequeno caminho de oferta.
e naquela profundidade da vida de oração. Santa Teresinha depois, além de doutora, foi proclamada padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier. Veja, um santo que andou o mundo e foi falar para povos que nunca tinham ouvido falar o nome de Nosso Senhor, como São Francisco Xavier, e ela, uma santa que nunca atravessou as fronteiras, os muros do seu Carmelo, recebeu o mesmo título, porque tantas almas Santa Teresinha alcançou ali pela força da sua oração, da sua entrega, da sua intercessão. Esse é o nosso chamado, essa tem que ser a vida de cada consagrado. Senhor, nós adoramos a Tua face, nós contemplamos a Tua face e com verdade e com grande alegria nós sabemos que nós podemos alcançar e alcançar o mundo inteiro. Alcançar pela força da nossa oração, pela força da nossa entrega, pela força do nosso desejo de vermos almas salvas. E aqui quebra, meus irmãos, também muitas das nossas vaidades, né? Quantos de nós não queremos fazer as coisas por nós mesmos ou para ter aquele sentimento, eu estou cumprindo sim o meu chamado, eu estou fazendo aquilo que me é confiado, eu sou um bom orador, eu consigo falar bem, eu consigo, enfim, evangelizar bem, outro canta bem, enfim, cada um de nós tem dons e talentos que nosso Senhor confiou, mas no escondido da oração, da entrega, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece, é só você e Deus. E ali se conquista todas as coisas, e ali se dá fruto, germina todas as coisas. Eu dou graças a Deus porque nosso Senhor pôde semear isso no coração dos nossos fundadores, no coração do Sandro, para poder trazer para nós essa identificação. Olha, a comunidade tem alguém com quem se espelhar, um modelo muito forte a quem se espelhar para viver a vida contemplativa e missionária. E essa pessoa é essa santinha, a gente diz assim de Santa Teresinha, né? Até alguns falam, por exemplo, quando vão falar de Santa Teresinha e Santa Teresa de Ávila, né? Teresinha e Teresona, quando se diz de Santa Teresinha, claro, já está ali no nome, fala Santa Teresinha, e quando é Teresa de Ávila, Teresona. Não confunda isso com méritos ou com intensidade, cada uma viveu o seu chamado muito intensamente. Santa Teresinha, claro, queria seguir todos os passos da Santa Madre do Carmelo, mas ela pôde viver a mesma intensidade, a mesma entrega, mas de maneira de chamar diferente, né? De forma diferente, uma reformadora, né? Reformou o Carmelo, as regras e a vivência. A outra viveu ali, né, no seu dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas ofertas. E é muito interessante nós vermos isso, né, como esses pequenos sacrifícios que nós podemos fazer, a nossa entrega, o nosso caminho de oração, como nós podemos fazer disso a nossa vivência da nossa vocação, do nosso chamado a Deus, porque é isso, na verdade, que conduz o coração do homem, é isso, na verdade, que eleva o coração do homem até mais próximo de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós esperamos grandes acontecimentos ou grandes coisas, né? Nossa, eu gostaria, será que vai ser no meu tempo em que eu vou ser chamado a viver um martírio ou uma entrega profunda? Ou às vezes a gente fica neste pensamento, um dia então, quando eu for enviado para uma missão, enfim. E nos nossos devaneios humanos, às vezes carregados, cheios de boa vontade, mas nem sempre dotados de sabedoria da parte de Deus, nós ficamos no nosso devaneio e nos esquecemos que as oportunidades para viver a santidade é diária, é a cada dia, desde o momento que eu abro os meus olhos, ali dentro da minha casa, vivendo com a minha família, e aí depois isso, claro, transbordando na minha vivência com os meus irmãos de comunidade, com toda a igreja, com a sociedade de forma geral, é que eu vou demonstrando e vivendo, então, o meu chamado e a minha vocação. O consagrado da comunidade de Fanuel, ele tem essa clareza dentro do seu coração, dentro da sua vida, nas pequenas coisas, na pequena via que eu vou me encontrar com o nosso Senhor. Vivendo primeiro uma entrega profunda na minha vida de oração, volto a reafirmar aqui, para nós
a vida de oração faz parte do nosso apostolado, é o nosso apostolado. A oração, ela que envolve todas as coisas, é nela que nós conquistamos todas as coisas, sejam as nossas virtudes, os bens espirituais, sejam as necessidades materiais que nós temos. O alcance das almas, a expansão da nossa missão, tudo isso para nós só tem realmente sentido se nós colhermos na vida de oração. E é por isso que ao olharmos para a vida de Santa Teresinha e naquela oferta que ela tinha diária de se entregar, de ser um holocausto de amor com as suas próprias palavras, viver esta vida. Alguns traços, interessantes da vida de Santa Teresinha. Ela aproveitava pequenas coisas, pequenas contrariedades que lhe acontecia para ela poder ofertar a Jesus. Então aqui fica uma dica para nós, Nós às vezes esperamos um grande momento, um dia eu terei a oportunidade de falar para uma grande massa de pessoas, para um grande público e falar do nome de Jesus, e o Senhor vai me ajudar que o coração das pessoas vão se inflamar de amor por Jesus. Amém, que assim seja, se for esse o desejo de Deus para a sua vida. Mas antes disso, se lembrar, nas pequenas contrariedades do meu dia a dia, eu posso então a chegar a nosso Senhor, eu posso avançar nessa caminhada com Jesus, Santa Teresinha, por exemplo, quando se via lá com as irmãs na França, no período muito frio, e claro, naquele tempo, num tempo diferente do que nós estamos, de modernidade diferente, elas iam, acordavam cedo e tinham lá suas tarefas dentro do convento, tarefas simples, meus irmãos, e lá na pia, lavando a roupa, enfim, a água gelada que espirrava em Santa Teresinha, que a outra irmã lavando lá e talvez não tão cuidadosa assim, acabava jogando água nas outras irmãs e aí acabava também acertando em Santa Teresinha. Ao invés de ficar enfurecida ou logo levantar a sua voz ou dar lá uma bronca na irmã, ela oferecia: eu te ofereço, Jesus, este pequeno sacrifício pela salvação das almas, para que uma alma seja alcançada, uma alma distante. Lembra que Santa Teresinha, pela força da sua oração, levou a alma de um assassino ao céu, no seu momento, no momento em que ele ia receber ali a sua condenação, a condenação da época, claro, Santa Teresinha rogou que ele pudesse converter, ter um coração convertido, e aquele foi o grande sinal para Santa Teresinha de que realmente a oração ela não conhece fronteiras, ela não conhece pontes, aliás, ela é a ponte para todas as coisas, ela não conhece muro, ela não conhece dificuldades, locais que ela não possa atravessar, nem coração endurecido que ela não possa alcançar. Então, tudo isso para nós deve impulsionar verdadeiramente a nossa vida, o nosso coração. Buscar realmente ter essa ousadia filial, me descobrir como filha de Deus, e como filha eu tenho liberdade com Ele, eu posso me relacionar de maneira direta e profunda com nosso Senhor. A relação amorosa que Santa Teresinha tinha com seu pai e a forma como ela conseguia ali as coisas do seu pai, não entenda isso como uma mesquinhez, nada nesse sentido, mas como ela conseguia conversar e dialogar com seu pai, como ela fazia isso, ela também teve essa mesma ousadia com Deus. Por quê? Porque ela era uma mulher orante, porque ela era uma mulher que buscava agradar nosso Senhor, ela era uma mulher que verdadeiramente vivia para orar e buscava no seu cotidiano, na sua vida, viver isso de maneira muito intensa. Então, eu sei que às vezes nós desejamos muitas coisas, e muitos dons nós aspiramos, e que bom que nós aspiramos, porque a obra precisa, a evangelização precisa da capacidade dos homens, da inteligência dos homens. Precisamos de pessoas cheias de dons para vários campos, digamos assim, em que é necessário para que a evangelização seja eficaz. Nós vivemos tempos assim que é necessário, mas antes de qualquer coisa, antes de aspirar qualquer dom, aspire primeiro uma vida intensa de oração, aspire primeiro a vida contemplativa, e não se engane achando que porque você vive no mundo laico, porque você vive, claro, na correria do dia a dia, não se é possível ter uma vida próxima a nosso Senhor. Porque às vezes nós caímos na tentação de dizer isso. Mas para Santa Teresinha era fácil, já que ela estava vivendo ali nas grades do Carmelo, mas queria vê-la viver aqui, do lado de cá. Não se engane, meus irmãos. A vida de perfeição é para todos os homens, é para todas as mulheres. O caminho de entrega a Deus, o caminho de uma vida
de ansiedade mesmo, de ansiar por nosso Senhor, de buscar realmente a face de Jesus, de adorá-la, de viver com Ele, de buscar experimentar o céu aqui na terra, é para todo homem, é para toda mulher. Nós não podemos pensar em evangelizar, em ganhar as nações, em convencer o mundo dos seus caminhos maus, se antes nós, dentro do nosso coração, não houver um profundo desejo de nós mesmos nos encontrarmos com o nosso Senhor, de nós mesmos buscarmos nas pequenas coisas, chegarmos até o coração de Deus. Então, meus irmãos, para finalizar aqui a nossa conversa, fica para nós este convite de nós vivermos a intensidade das coisas. Santa Teresinha, mesmo não propositalmente, viveu essa verdade, que as coisas, aquilo que nós fazemos, não importa então o tamanho da obra, né, que você vai fazer, enfim, que eu vou fazer, não importa, a comunidade Fanuel fez tantas coisas, enfim, e deixou para o mundo tais e tais construções, digamos assim, né, vai ficar o tamanho do amor que nós colocamos em cada coisa que nós fizemos, e não o amor vazio, sem sentido, mas o amor a nosso Senhor. Quanto nós desejamos que cada ato que nós fizéssemos pudesse ser para a salvação das almas, pudesse ser para que outras pessoas conhecessem a Jesus e amassem a Jesus verdadeiramente. É por isso que cada um de nós que temos aqui no solo do carisma da comunidade Fanuel, dedicados à nossa vida, dedicado os nossos anos, é por esse não outro motivo, o desejo de que mais almas sejam salvas. E aí, claro, é sempre com a vida de oração, é sempre buscando a face de Jesus. Santa Teresinha para nós é esse modelo, Santa Teresinha para nós é esse impulso. Tudo é possível àquele que ora, àquele que reza. Se eu desejo ter um coração de criança e aspirar sempre às coisas do alto, me é possível. Não nos faltará com certeza a graça do Espírito Santo, não nos faltará o auxílio do alto e principalmente não nos faltará a intercessão de Santa Teresinha. Ela disse que passaria o seu céu a fazer bem a nós aqui da terra. Então, receba para você também essa promessa de Santa Teresinha na sua vida. Peça pela intercessão dela que você consiga se achegar próximo de nosso Senhor e não só você ter uma plena comunhão com Jesus, mas você possa ser canal para a salvação de muitos outros, que pela tua intercessão, que pela tua oração, almas mesmo distantes, talvez que você nunca vai saber o nome, nunca vai conhecer, sejam estas almas salvas. Deus te abençoe e fique com Deus, fique com a intercessão de Santa Teresinha e nos acompanhe, continue conosco aqui, acompanhe sempre o nosso canal, tenho certeza que terá sempre muitas bênçãos para você, para a sua vida, para a sua caminhada como cristão. Deus te abençoe.